Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Eu quero cumprimentá-la, secretária Messia Feitosa, cumprimentar também a equipe, cumprimentar também os colegas parlamentares e todos que acompanham esta sessão, agradecendo aí as informações que nos foram prestadas. Primeiro, eu queria fazer um pedido que acho que aí da mesa mesmo se resolve, é que, como eu estou acompanhando a sessão remotamente, não tive acesso aos dados. Se fosse possível depois, o Igor e a mesa mandasse pelo e-mail para que a gente pudesse trabalhar melhor, porque, claro, tive uma visão, tive uma ideia, mas meu método professoral ainda exige manuseio e tudo, e eu peço que encaminhem isso, por favor. Segundo, secretária, eu percebo que na fala da senhora algumas questões do que foi apresentado sobre o relatório de metas, algumas questões ficam a nos preocupar. E aí eu queria perguntar o seguinte: o balanço que foi feito mostrou que o Estado conseguiu atingir 35% das metas dos indicadores. Vou esperar a secretária concluir aí. Viu, secretário? Eu dizia o seguinte: o relatório que foi apresentado mostra que o Estado conseguiu atingir apenas 35% das metas propostas nos indicadores, né? Isso é um resultado que, com certeza, preocupa a todos nós. Evidentemente que nós sabemos do cenário de 2020, é um cenário que traz dificuldades, mas algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, a vacinação de crianças, né? Eu acompanhei com muito cuidado isso e vi que, bom, não foi uma questão específica do Estado de Sergipe, mas como é que a Secretaria pretende compensar essa queda nisso daí? Chamou a atenção também o crescimento, né, aliás, a não obtenção da meta em relação à sífilis congênita, mortalidade infantil, né, são dados que nos preocupam bastante, e a cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde em relação ao programa Bolsa Família. 35%, secretária. A primeira coisa é essa: como é que a secretaria pretende atuar para, em 2021, mesmo com a continuidade da pandemia, nós tínhamos essa previsão, como é que a secretaria pretende superar esse índice que ficou muito rebaixado em 2020? Porque nós queremos entender que a experiência de 2020 vai servir para que nós melhoremos o nosso desempenho em 2021. Sei que a equipe da senhora, a equipe tem preocupação com isso, e a minha pergunta é, muito objetivamente, o que vamos fazer para superar isso? Segundo, em relação aos leitos de UTI, nós estamos precisando ampliar. Eu vou partir desse pressuposto, que a realidade que está colocada aí nos desafia a ampliar os leitos de UTI. Porque, se a senhora estiver aí, era importante ouvir de vocês os dados que vocês têm em relação a mortes que têm ocorrido no último período em enfermarias, exatamente por falta de UTIs. Não sei se os senhores têm esses dados disponibilizados aí, mas o fato concreto é que eu parto do pressuposto de que estamos precisando, né, já ampliar o número de leitos de UTI. Agora, isso evidentemente não é uma coisa mágica. Ampliação do leito de UTI, nós sabemos, já aprendemos isso. Não sou da área como a senhora, mas nós aprendemos, acompanhando os debates, que ampliar leitos de UTI significa a secretaria estar se preparando, se organizando para ter o número de profissionais e também de equipamentos que são especializados para garantir essa especialização. Para garantir essa ampliação. Como é que a secretaria está também se organizando para essa ampliação que entendo que é necessária? Uma terceira coisa diz respeito às vacinas, especificamente. Eu tenho recebido alguns dados que mostram que temos municípios no estado de Sergipe que estão atuando e atuando muito bem, recebem as doses, se organizam, planejam e imediatamente vacinam a população, não é? Mas eu não sei se a senhora confirma, há municípios em que esse fluxo não é o esperado. Há uma retenção, há uma dificuldade na operacionalização. A minha pergunta é: como é que o governo do estado está monitorando isso? Sim, porque eu sei que há o repasse das doses para os municípios fazem essa parte final,
mas, evidentemente, a minha pergunta é como é que vocês estão monitorando, qual é o balanço que vocês têm em relação a isso? Eu ainda queria solicitar, até diante das perguntas que a colega deputada Kitty Lima fez, eu queria solicitar, se possível, que vocês disponibilizassem, fazendo isso verbalmente agora, se for necessário, faço isso formalmente, os contratos que dizem respeito à garantia da aquisição de oxigênio para o Estado de Sergipe nesse momento. Gostaria, se possível, que me fosse disponibilizado para eu acompanhar melhor, inclusive, a execução desse contrato. Um outro ponto, e prometo que já vou concluindo, um outro ponto, secretário, esse é muito sensível. Eu já falei disso aqui semana passada e quero aproveitar a presença de Vossa Excelência aí para tratar de uma questão que sei que quem operacionaliza não é a Secretaria de Saúde. Mas eu queria aqui aproveitar a sua presença e dizer o seguinte, veja, eu tenho sentido isso de forma empírica, né? Eu não tenho dados que mostrem isso, mas de forma empírica, que um dos grandes celeiros de potencialização, de contaminação do vírus da Covid-19 são os nossos ônibus, que têm sido verdadeiros espaços de lotação de pessoas no momento que todos pedimos isolamento, distanciamento, etc. Veja, e hoje nós temos um serviço de transporte que não é exclusivamente municipal, ele atende aqui a região metropolitana. Portanto, como é que a Secretaria de Saúde sente o impacto desse contágio em relação a se tem algum estudo, tem algum levantamento que mostra qual é o nível de periculosidade de contágio da população em relação a isso? E se tem, que medidas a gente pode tomar para que o governo do Estado, que tem a responsabilidade de lidar com a questão da metropolização, dele interferir nesse processo? Porque eu tenho uma preocupação muito grande, porque tenho recebido notícias muito graves em relação a isso. Ainda queria perguntar a Vossa Excelência uma questão de juízo, de avaliação. O governo tem anunciado medidas para conter a Covid. Eu já fiz aqui um pronunciamento dizendo que as medidas são necessárias, mas, na minha avaliação, pelo nível de andamento, elas ainda são insuficientes. É claro que vocês se baseiam em relatórios e em dados que nós, evidentemente, respeitamos. Mas, dado o crescimento do número de contágio e de morte por Covid-19, realmente esse calendário, ele não precisa, essas medidas, melhor dizendo, ela não precisaria de mais intensidade para que nós, de fato, olhando para outros estados, mais especificamente para municípios, em que medidas mais severas foram adotadas, e isso reduziu de forma sensível o número de mortes, será que nós não precisaríamos ter a tomada de medidas mais urgentes em relação a isso? E, por último,